Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia e nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal de Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 241. E onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. É isso, senhor Luiz. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participem conosco enviando pelo WhatsApp, o DDD é 11, o telefone é 985176385 da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, lhes atender imediatamente. E muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Nilce Pereira e lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão de nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos. São interrogações que nós fazemos frequentemente. Mas continue conosco até o final do programa. Hoje nós vamos desenvolver o tema Educação Sanitária segundo o Espiritismo. Vamos lá então, aguardamos. Boa tarde, amigos ouvintes. Eu sou Ataídes Barros. Também desejo uma boa tarde a todos vocês, ouvintes da família Web Rádio. E estarei junto com os amigos comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante toda a programação dessa tarde. Então nós vamos à informação, Ataíde, dizendo que o nosso compromisso social, hoje o programa, olha só, hoje o programa nós vamos desenvolver em cima exatamente da educação sanitária, mas nós vamos dando uma palhinha aqui para que nós devemos manter a nossa consciência. Devemos continuar com as precauções que já estão bem definidas, que estão em todas as mídias. Você tem que evitar aglomerações, se possível evitar aglomerações. Se você está muito em aglomerações, use máscara, sempre que necessitar. Se estiver gripado, se você sentir que tem gente gripada do seu lado, lave bem suas mãos, desinfete com álcool em gel. Ou seja, vamos continuar nos precavendo, porque hoje eu estava vendo na jornal da televisão que está voltando uma doença que é contagiosa. E essa doença é contagiosa por quê? Porque quando tem aglomeração é fácil, pela fonação, quando você fala, quando você... Então é uma doença que eu estou com o nome dela aqui meio esquisita, que não sumiu da minha cabeça. Mas ela está voltando. Mas e quando estava a época da Covid, ela praticamente sumiu. Por quê? Porque as pessoas estavam confinadas. E confinadas elas deu uma sumida. Mas agora parece que está recrudescendo de novo. Então, o que é isso? Nós estamos novamente nos interagindo mais, aglomerando mais. Então, vamos, se possível, evitar essas aglomerações e usar máscara, lavar bem as mãos. A higiene é tudo. Não é porque a vida é bela, não é, Marcos Aleixo? É ou não é? É isto. E agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Seu Frequentador. Hoje tirando dúvidas dos ouvintes, na qual selecionamos algumas perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas.
vamos ao primeiro questionamento, e quem irá responder é a flor do nosso programa, Nilce Pereira. Ê, Nilce. E foi feita, Nilce, pela ouvinte, nossa ouvinte Roberta Fontes Almeida. E ela pergunta o seguinte: que vocês do programa acham sobre uma escola regular inserir em seu currículo visitas a hospitais, lares de crianças e de idosos, clínicas de saúde mental e de enfermidades degenerativas, câncer, AIDS, sífilis e outras? Isso não apavoraria os jovens, mostrando coisas tão chocantes? Nilce, está com você a bola. Tem duas Nilce. respostas numa pergunta só, Nilce. Pergunta Interessante. difícil, interessante de se responder, mas vamos lá. O que vocês do programa acham? Eu vou emitir então, a minha opinião. É muito bom que seja desenvolvido nos jovens, nas crianças, o sentimento de solidariedade, o sentimento de empatia, né? Ou se colocar no lugar do outro. Isso tudo faz parte da educação do espírito, na verdade, né? Agora, colocar isso como currículo escolar, eu entendo que para se colocar tem que ter antes uma conscientização, um entendimento das crianças, do adolescentes, né? Considerando que as crianças, a visão delas é outra, e dos jovens também. Os jovens estão naquela fase de desenvolvimento, então nem sempre eles concordam com aquilo que está sendo proposto para eles. Não acho ruim, porém, tem que ser visto com bastante cautela, tem que ser visto essa inserção na grade curricular. Eu acredito que tem que ter como eu diria, assim, um intercâmbio junto com as famílias, né? E deixar essas famílias bem cientes desse novo currículo. Por quê? Porque nós vemos assim, que existe aquele jovem que ele vai até mudar conceitos dele, ele vai até mudar como tratar os pais, né? Vai melhorar. Mas existem aqueles outros que eles não vão entender e não vão querer. E, portanto, isso, na minha opinião, não deveria ser uma disciplina obrigatória, né? E sim uma disciplina assim, da vontade, da integração, do entendimento daquelas famílias, daqueles jovens, daquelas crianças. Agora, por exemplo, digamos aí que alguma escola faça esporadicamente um contato com uma instituição que acolhe pessoas idosas, por exemplo, né? Então, acho viável a escola esporadicamente. Então, que essas crianças vão ter esse contato com aquelas pessoas e que por si só já sofre de uma questão de solidão, né? E essas crianças, esses jovens, vão fazê-los relembrar o tempo que eles tinham contato direto com os netos, com os jovens, né? E vão desenvolver no jovem, por exemplo, a solidariedade, né? De entender, porque os idosos eles têm sempre uma história para contar. De preferência, quando eram crianças, adolescentes, essas histórias, muitas vezes, eles têm aquela questão de repetir, né? Então, isso vai desenvolver na criança e no jovem a paciência, a tolerância, o amor, né? E vai fazê-lo despertar em si a questão do respeito pelos idosos pertencentes ao seu grupo familiar, né? Tanto eles quanto as crianças. E
E para aqueles idosos ali, a gente percebe que é um momento de felicidade isso. Né? Isso em se tratando numa instituição para idosos. Agora, na questão de hospitais e tudo mais, isso aí já fica mais complicado, porque o jovem não tem essa maturidade para entender aquele sofrimento. Então, ele pode se decepcionar com esse tipo de atividade. Mas, no geral, eu acho bastante oportuno, eu acho bastante válido, certo? O entendimento que nós devemos ter com a dor do outro, seja no campo da doença, seja no campo do idoso. Né? Eu acho que isso aí vai proporcionar uma educação muito mais consciente, muito melhor no futuro. Agora, a família tem que ser participativa, porque o que nós vemos hoje é que muitas famílias nem lembram de colocar esse tipo de assunto para a família, né? Para as crianças, para os idosos. Então, a minha posição nessa pergunta aqui, Roberta, é essa. Hein? Não entendi. Essa. Eu estou dizendo que a minha posição então, nesta amigos, pergunta é essa. vamos deixar vazio, não vamos deixar espaço. Vamos lá. Então, eu acho, quando se fala em contato do jovem com o idoso, eu acho importante isso, porque na época que nós vivemos hoje, normalmente os jovens fogem um pouco do contato com o idoso. Sim. Até porque tem pensamentos diferentes, é jovem, né? É jovem. E aquele jovem que se aproxima do idoso para tocar suas ideias, é porque se ele se aproxima, ele já sentiu algo que levou até esse momento, até esse contato com esse idoso. E ele passa então a trocar ideias com o idoso, e ao ocorrer isso, o idoso passa a contar alguma historinha, ele passa também a aprender com o idoso. Sim. Às vezes algo que às vezes acontece com a família dele, com os pais dele. Então, acaba o jovem aprendendo essas historinhas com o idoso. E acaba até sendo uma experiência na vida dele. Se amanhã ou depois ele se depara com uma situação dessa, ouvi isso de fulano, contou e tal. Para ele não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa que acontece. E pode haver até de ter historinha assim que coincide com algum que ele já conhece da própria família. Então eu acho importante, sim, o contato do jovem com o idoso, eu acho que é importante isso. Eu particularmente, o que a Nilce falou também é dessa questão. Ser uma disciplina na grade curricular, não acho que isso seria o caminho, porque se ia trazer, que judicialmente, se ia trazer muitos problemas de que não ia ser aceito. Porque praticamente a hora que você coloca aí, o senhor Luiz, você foi professor aí, aposentado, mas é professor ainda, pode explicar melhor. A partir do momento que você coloca numa grade disciplinar, você tem que cumprir essas atividades. E aí se torna obrigatório. Então não é o caminho, né? O caminho é a educação de casa. Os pais ensinar seus filhos essa condição de amparo, de auxílio, a hora que perceber que eles estão preparados, o filho que está preparado para ir nesses ambientes, levar eles mesmo para visitar um asilo, ou uma creche, um orfanato, algum lugar no hospitais, para ele ver a realidade, que a realidade não é só aquilo que ele vive, né? Muito pelo contrário, né? Que às vezes ele reclama muito, nós reclamamos da vida e a vida tá tranquila, né? Então você vê a todo momento aí, hoje eu vi num semáforo uma moça nova na cadeira de roda, eu fiquei pensando a vida dela, né? Eu tô aqui no meu carro, vou ali, daqui a pouco vou se movimentar, essa moça tá limitada ali numa cadeira de roda, dependendo de pessoas para ir para cá, com mais que ela tenha alguma liberdade, vai ter que depender de pessoas para fazer algo para ela. Então se desde cedo você tomar essa consciência, a probabilidade de você despertar o jovem para a lei, a criança para a lei da solidariedade, fraternidade e aprender a dar valor para ele dar valor para a vida é bem maior, né? Então eu acho isso, a obrigação não, mas a responsabilidade de vir
dos pais. Agora, nada impede também, rapidamente, de se abrir uma discussão para a escola Sim. não pôr como uma grade disciplinar, mas uma tarefa Uma reunião, opcional. alguma Ou uma coisa assim. reunião. Hoje nós É. vamos falar vamos passar um vídeo, nós vamos ter na escola agora dias não ligados à religião, porque senão complica, porque as religiões querem tomar tudo, né? As religiões hoje elas querem abraçar tudo para ela. Uma determinadas religiões, não, tem que ser meu segmento. Não, um negócio amplo, ecumênico, e fale, hoje nós vamos ter essa disciplina na escola. Quem quiser participar, vídeos que mostram uma creche, talvez, nada cenas tristes, difíceis, ter porque pacientes terminais, nada. Um caminho desse eu acho válido. Olha, isso mesmo, eu estou com todos vocês. Realmente, o que acontece na escola de uma forma geral? A escola, ela programa ao longo do ano alguns passeios. Todos os alunos participam, vão nas feiras de ciência, vão nas atividades de arte, em teatro e tudo. E a escola que eu dava aula, nós fazíamos 1 ou 2 vezes por ano passeio também. Normalmente não dá tempo muito para você fazer esses passeios muito tempo, mas nós fazíamos pelo menos um passeio em asilo, em hospitais de pessoas que estão indo com câncer. Fazia esses passeios, mesmo junto com aquelas atividades do riso lá, como é que é? Os palhaços do riso. E eles são... Então, a meninada da escola ia nessas casas conversar com os velhinhos, conversar nos hospitais. Isso é interessante porque é a formação social da criança. E é um contato social, um contato direto com aquele que está vivenciando o problema. Então, nossa escola fazia isso. Todo ano tinha lá passeios diversos e não dava para fazer para todas as séries, porque normalmente uma escola tem várias séries e não dá para você fazer para todo mundo, mas você escalava. Esse ano vai o pessoal da primeira até a 4ª série, ou até a 5ª série, depois a outra vai do ensino médio, 9ª série até o 3º ano, e assim. Era interessante, muito interessante, porque eu cheguei a acompanhar várias vezes os meninos. Principalmente tem uma casa de repouso ali perto da casa lá perto onde mora o Aleixo. Ali atrás, eu não sei o nome daquele bairro. E ele é uma casa de repouso grande ali, sabe? E a gente ia lá visitar, e normalmente nesse dia eu que tenho bastante contato com pessoas que tocam violão, conjuntos que eu mexia com estrutura de cultura, então eu falava, nós vamos estar esse dia em tal lugar, vocês lá antes, já se preparem, já vai antes, que eu vou chegar com a molecada lá. Então fazia um canto, alguma apresentação de artística, meninas dançando balé, aquelas coisas. Era legal, bacana mesmo, era uma atividade bem atrativa para aquelas crianças, né? Exatamente. E também os segmentos religiosos, não importa qual, também promover esse tipo de conscientização, né? Das crianças, dos jovens e tal. E o principal aí que eu vejo é a família, né? A família e introjetando esses valores na educação da criança. Né? Então é isso, né, Roberta? Acho que está bem. Todo mundo, alguém tem mais alguma coisa para falar? Tem mais alguma coisinha? Não? Então nós vamos falar do evento lá da Casa do Caminho, mas não é agora. Primeiro nós vamos falar dos nossos eventos. Então vamos lá.
A USA Intermunicipal Espírita de Guarulhos e Arujá realiza ao longo dos anos ou do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância de espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Já realizamos no mês de março de 2024, no dia 8, uma homenagem a uma mulher que se destacou com sua mediunidade, trazendo obras interessantes para todos aqueles que desejam conhecer melhor o mundo espiritual, que é a Dona Ivone Pereira. Então eu coloquei aqui vários itens. O A fica com a Nilce, o B fica com o Ataíde, o C com a Aleixo, o D com a Nilce de novo, o E comigo, e assim vai. Nós vamos falando. Pode falar, Nilce, você agora, essa primeira, Falo isso. 7A. Dia 14... Não, é bom No falar mês de no abril. microfone. Não. No mês de abril, no dia 21 de abril, nós fizemos uma homenagem, né, lá na Praça Allan Kardec, que foi nos trazer o evento, né, Luiz? Que nós fizemos lá na praça, em Isso. homenagem a Kardec. Isso Ao mesmo. Livro dos Espíritos, ao É, Dia do dos Espiritismo. Espíritos, mesmo. Isso, 18 de abril é lei, isso né? mesmo, Dia do foi. Espiritismo. isso. Aliás, show de harpa maravilhoso, rapaz. Lá, hein? Verdade, verdade. E agora você, Aleixo, Ataíde, o que você vai falar aí no 7B? Fala pra nós. Você tá sabendo o que você vai falar? Tá. 7B. É. Aqui. Vai falando aí, Deixa vai eu lendo. localizar aqui o 7B. Então, peraí, então deixa o Aleixo falar. Deixa o Aleixo 7B, falar. fala aí. É esse evento que é muito bom todo ano, em julho, né? Dia 11º encontro, né? Da Educação e da Cultura Espírita, que é realizado ali no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, conhecido como GBEM, ali na Vila Barros. E terá como tema central, principal, Espiritismo, integrando gerações, com a participação dos seguintes convidados: Paulo Roberto Gomes Castanheira, é um advogado que abordará o assunto direito no ambiente familiar. Agora o 7D é o Ataíde. 7D. Doutora Kátia Barros Belicas Carneiro, médica e atuante na equipe médica das Casas André Luiz, junto à população dos que ali residem, jovens, adultos, com necessidades específicas. Ela falará sobre o tema saúde e equilíbrio espiritual. Antônio Manuel Colado é biólogo, é palestrante, ele atua em presídios, também na Fundação Casa, junto aos residentes ali, e também junto à população residente das Casas André Luiz. Ele vai expor o tema As Vulnerabilidades Sociais. Isso, em setembro nós vamos fazer a Semana Espírita da cidade de Guarulhos, sendo o tema principal 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós iremos divulgando com maiores detalhes assim que tivermos maiores informações. Não é, Aleixo? É isso. E agora você, ouvinte, pode interagir com o nosso programa. Você pode solicitar uma música de sua preferência, hein? E agora nós vamos iniciar, né, Luiz, o segundo bloco. Isso, e o Aleixo vai relatar para nós agora o evento que cortou no primeiro bloco, e ele vai falar agora de novo do evento que irá acontecer na Casa Branca do Caminho, né? Mas não Que poderia é exatamente a fabricação de sobremesas, sobre venda fabrique e venda sobremesas e bolos no pote. Então, fazer doce é na Casa Branca do Caminho. Fala aí,
Quando que será a inscrição? Quando que será? Bacana esse evento, hein? Aliás, a Casa Branca do Caminho sempre está fazendo esses eventos. Não é um evento, cursos de capacitação, gera emprego, renda, É bastante dinâmica. capacita pessoas que estão precisando. É um trabalho bom da Casa Branca do Caminho, viu? E ela tem uma parceria com o Senai e com o Sebrae. Então, são uma parceria de duas importantes instituições que são ligadas ao empreendedorismo, né? Então, é muito importante. Esse evento será quando? Será nos dias de 24/6 a 28/6. Aulas de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h30. Então, veja bem, será uma semana, durante a semana, num horário bacana, né? Das 8h30 às 12h30. E aonde se pode fazer? Primeiro local será na Centro Espírita Casa Branca do Caminho. Ele está localizado na rua Nossa Senhora dos Anjos, número 699, na Chácara Mafalda. Fica ali próximo do Anália Franco, ali, né? Naquela região do Tatuapé, ali próximo. Isso. E as inscrições estão abertas para novas turmas, ou a nova turma do programa Empreenda Rápido, parceria Sebrae-Senai. O curso é gratuito e presencial com aulas práticas, isso que é importante, além da teoria, na prática, para aprender, né? Então é o horário que você falou, das 8h30 às 12h30, né? De segunda a sexta. Do dia 24/6 até 28/6. Acho que é 24 é segunda e 28 é sexta. E aí já faz e já sai fazendo para a família toda, para treinar, né? Para treinar você já vai fazendo comida para a família toda. Deve ter até pão de queijo lá, né, governo? Aí, um É cafezinho. Tô verdade. esperando o pão de Vamos queijo. rapidamente só falar o site de lá para se inscrever. O site é senai.br.unidade/moca/cursos gratuitos. Empreenda Rápido 2. Isso. E as inscrições é Você isso. pode, é isso aí, você pode Entrar fazer no também Senai por esse aqui. telefone aqui, né? Tem o telefone aqui também, né? Que é com o senhor Figueiredo, 2076-3200. Endereço já falamos, Rua Casa Branca do Caminho, na Nossa Senhora dos Anjos, número 699. Isso, então vamos lá. Agora vamos para o nosso segundo bloco, começando aqui, que hoje nós vamos falar sobre educação sanitária segundo o Espiritismo. E eu vou ler um texto aqui para a gente introduzir o nosso assunto. Ele diz o seguinte: o processo educativo objetiva a mudança de hábitos, com foco em desenvolver o sentido de responsabilidade sustentável, individual e coletiva na população. Neste sentido, a pedagogia contribui para as mudanças cognitivas, afetivas e psicomotoras dos consumidores, produtores rurais, industriários e demais públicos. Eis que, então, surge a doutrina espírita, com seu tríplice aspecto que é moral, filosófico e científico. Possui um caráter altamente pedagógico, já que possui uma proposta de educação do espírito. Veja bem, a doutrina espírita educar o espírito. Graças a ela, entendemos que todos somos espíritos imortais, que possui uma proposta, nós somos criados simples e ignorantes, em busca da perfeição que virá pelo aprendizado das múltiplas existências. Não existe uma intervenção divina, não existe, e milagrosa em nosso benefício, mas um processo educativo proveniente de nossas escolhas. Estamos vivendo e aprendendo. Então, o que diz aqui, não existe alguém que pega você no colo e te leva no colo. Não, você vai vivendo e aprendendo. Isso que é bom.
Em outras palavras, nós somos os responsáveis pela nossa evolução. E à medida que caminhamos, surgem mais virtudes e sabedoria em cada um de nós. Eis um dos mais belos aspectos da educação propostas pelo Espiritismo. Também entendemos que tudo que for negativo é passageiro, já que a essência de Deus em nós nos coloca fatalmente na rota do bem. A proposta educacional proveniente dos ensinamentos espíritas contidos na codificação espírita, nos lembra que temos liberdade de escolha, mas, juntamente com o livre-arbítrio, vem a responsabilidade de lapidarmos em nós mesmos e buscarmos a perfeição. Essa liberdade permite que façamos escolha, e através desta semeadura promovemos o nosso aprendizado. Assim, vamos passando por diversas situações, em múltiplas existências para adquirir virtudes e sabedorias. Para nos fortalecer, contamos com o amor incessante de Deus em toda a nossa caminhada, desde o momento da criação até alcançarmos o ápice do desenvolvimento. Em algum momento, ainda distante, claro, por nos amar muito, Ele nos auxilia em todas as formas possíveis, inclusive nos enviando esclarecimento compatível com nossa capacidade de compreensão e colocando ao nosso lado espíritos que nos amam e orientam. É muito reconfortante saber que caminhamos rumo ao progresso e que temos o saber espírita a nos acompanhar. Educação sanitária é a denominação dada à prática educativa que tem como objetivo induzir a população a adquirir hábitos que promovam a saúde e evitam doenças. A educação sanitária se faz fundamental em um contexto em um contexto escolar, como também em casa, para promover hábitos higiênicos necessários à manutenção da saúde e do bem-estar. A própria palavra hábito já traduz o objetivo principal, comportamento que se repete periodicamente. A prática diária da higiene pessoal deve ser associada ao prazer, ou seja, deve ser agradável. Para isso, desenvolva de forma gradativa o hábito de higienizar, interessando pelo próprio bem-estar, conforto e que essa atividade se transforme em um momento de lazer. Estabeleça um parâmetro entre a higiene pessoal e os cuidados com a natureza. Se nos sentimos bem quando estamos limpos, por que não deixamos a grama, os jardins, os rios, as praias, nossa casa, a escola, enfim, tudo que está ao nosso redor limpinho também? Aplique o conceito, jogue lixo no lixo e não deixe o meio ambiente poluído. Assim, entendemos que o espírito estará sempre em um processo contínuo de aprendizado. Agora a bola está com vocês, amigo. Quem é que vai falar primeiro? Quer falar, Taíde? Eu acho que o hábito é importante, o hábito, né? Porque muitas vezes a pessoa às vezes não tem assim o costume da higiene, às vezes porque não tem o hábito aonde se criou, onde aprendeu, às vezes não teve essa educação, né, na família e assim por diante. Então é preciso que ele tenha essa informação, essa educação, para ele fazer daquilo um hábito e continuar. Que depois que você pega o hábito, é fácil de você continuar. Você está habituado, tudo aquilo que você está habituado a fazer é tranquilo. É verdade. Mas enquanto você não pega o hábito, é meio esquisito, né? É. Então o hábito é muito importante. Isso em todos os sentidos, né?
Às vezes, um vício, ninguém nasce com um vício. Por exemplo, um vício de fumar. Ninguém nasceu fumando. Mas a primeira vez que eu fumo um cigarro, pela primeira vez, induzido por alguém, eu posso até não achar muito bom ou coisa parecida, mas se eu me habituar naquilo, daí a pouco eu estou um fumante que habituei, daí não largo mais. Estou habituado àquilo, é bom, gostei e assim por diante. Assim é outra coisa, né? Você se habitua a comer determinada comida, aquilo você não. Só que é sempre aquilo. Estou habituado a comer isso, então eu gosto disso. E assim nosso costume no dia a dia, muitas coisas. Então o hábito é uma coisa muito importante de se observar, os nossos hábitos. E o hábito da higiene. A higiene é indispensável, né? A higiene. Não só a higiene física, a higiene mental também, né? Verdade. A higiene mental é muito importante, né? Você ter cuidado com o seu pensamento, com o que você vai falar, com o seu sentimento. Eu acho que a higiene mental é uma das primeiras, uma das principais, sua higiene mental. Não alimentar pensamentos negativos, ideias fixas e assim por diante. É uma higiene mental. Aprender a ver coisas da natureza, né? Observar a natureza, entender a natureza. Isso. E assim, tudo isso vai criando um hábito. Tanto é se a sua mente está habituada a ver uma coisa da natureza, uma coisa que te leva ao bem, quando você sintonizar com uma outra coisa mais pesada, sua mente não aceita mais. Você está habituado, aquilo é pesado, aquela energia Eu tiro por mim. Se for para assistir um filme de terror, de briga, de tiro, meu amigo, minha mente não suporta, não. Tem gente que acha bonito, ou quer ver aquelas brigas. Eu sou mais da natureza, um assunto seja de religião, ciência, alguma coisa que eu aprendo um pouco mais também, né? É verdade. Que eu aprendo. Agora, coisas que não leva a sentido nenhum, não me chama atenção muito, não. Ó, aqui falando ao ouvinte, agora a voz do senhor Ataíde está muito boa. Ele tem muito conhecimento. Gosto de ouvir o senhor Ataíde também, que tem muito conhecimento. Isso. E vamos ouvir a Nilce então, para ver se a voz dela sai boa. Vai lá, Nilce. Vamos lá, Fala Nilce. da higiene. Ô, Nilce, você tem muito conhecimento, Nilce? Não. Tem muito. Essa daí Não. Por quê, né? Aí pegaram, catedrática, hein? Ô, Nilce, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo você está no movimento espírita? Vixe. Há muito tempo, né? Olha, eu nem sei. Pela dor ou pelo amor? Pela dor, é claro. Tá bom. Claro. Então né? tá. Porque dificilmente alguém vai. Eu tô tudo bem. Vou lá na casa espírita. Existe isso. Ninguém procura a igreja, casa espírita, templo, o que for. Exatamente. Quando tá cheio de dinheiro, a vida maravilhosa. Só que a vida pessoa não agora é. quer passear. Só que a vida não é dinheiro, né, gente? Então, Nilce, fala para nós sobre a higiene, a sanitária, a esse vida, né? texto aqui, Luiz, muito, muito bom. Aqui fala do processo educativo. Então, tudo que é processo, ele passa por fases. Por isso que já se chama processo. E dentro dessas fases é que nós vamos aprendendo, nós vamos nos modificando, nós vamos eliminando hábitos que não são bons, né? Mas tudo depende do entendimento e da conscientização. A partir do momento que a gente tem a conscientização, nós sabemos que o hábito A, B, C ou D não faz bem para mim. Então, o que eu tenho que fazer? Eliminá-los. Eliminá-los e colocar o que nesse lugar? Medidas. Nós estamos falando aqui da educação sanitária. Medidas de profilaxia. Verdade. Né? Porque qual é o objetivo de uma profilaxia? É prevenir certas doenças. Então, veja bem, se nós tivermos uma população bastante educada, né, que entendendo bem essa questão da profilaxia e tudo mais, nós vamos ter uma população mais saudável, né? Nós vamos ter uma população mais cuidadosa e por aí vai.
Então, a educação sanitária é assim, ela tem que começar dentro do lar, os hábitos de higiene, no dia a dia. Depois, a escola, ela dá seguimento, né? Verdade. Então, a escola vai reforçar esse hábito. O certo seria isso. Então, porque se nós somos espíritos em evolução, nós estamos aqui com o nosso livre-arbítrio, já chama-se livre-arbítrio, você faz o que você quiser, né? Então, por quê que nós muitas vezes contraímos doenças, resfriados, tá? Por quê? A gente não dá a devida atenção para vacina, por exemplo, né? Nós não damos a devida atenção quando é um inverno e a gente sai mal agasalhada, Verdade. né? E não por não ter um agasalho, e simplesmente porque eu estou colocando ali a minha escolha. Só que o resultado vem lá na frente. Agora, se eu faço toda essa higienização e ela já adquiriu, é um hábito, ela não vai mais sair Da minha, do da meu minha conhecimento, vida, do meu da vida, cotidiano. Então, isso nós temos que fazer na questão que, veja bem, Kardec nos orienta, né, no livro dos Espíritos, o Evangelho, cuidar do corpo e do espírito, né? Isso. Então, aí, cuidar. O que é cuidar? É eu perceber que este corpo é algo que Deus, em sua infinita misericórdia, bondade e tudo mais, Ele nos deu para que nós possamos exercer o nosso processo evolutivo. Verdade. Então, todo cuidado aí, né? É muito, pouco, É, não é muito. Exatamente, é muito pouco, né? isso. Então, e aí, Aleixo, o que você tem a declarar? O senhor começou a leitura aí falando da importância do espiritismo em educar o espírito, não a matéria, o espírito. Se educando o espírito vai, Sim, claro. vai aprendendo as higienes sanitárias para cuidar da matéria, né? Então, problema. A questão que você repara hoje, que na humanidade, é que os espíritos encarnados, muitos têm a higiene é muito pouca, né? Muito precária ainda pelas suas próprias por eles mesmos. Ele não se preocupa mesmo com a higiene pessoal muitas vezes, né? Então você percebe aí que é o espírito. Quando só a Thaís falou aí que ninguém nasce fumando, uma observação só, não só não nasce fumando, mas traz as tendências muitas vezes do fumo do passado. Então ele só não aprende, mas ele readquire com o tempo as tendências muitas vezes que ele trouxe de um passado. E a higiene não é diferente. Ele traz essas tendências do espírito. Se ele não se habituar com uma nova educação ligada à higiene, por isso que é importante a parte sanitária, né, do país. Veja, hoje eu percebo muito, eu sempre falo em casa, é um absurdo, mas a quantidade, não é à toa que as doenças se proliferam num planeta como o nosso e com facilidade em países populosos como o nosso. O nosso país ele é grande, dimensões continentais, tem muita gente, é mais de 220 milhões de pessoas, um dos maiores países do mundo, o Brasil. Eu trabalho na rua como vendedor, ando pra lá pra cá. E eu uso muito. Quando precisa, o que faz hoje? É que os grandes mercados têm seus sanitários. Você entra lá, eu percebo a quantidade de gente que sai do banheiro sem lavar a mão. Simplesmente ele sai, abre a porta e vai embora. E todo mundo pega na maçaneta. E vai, ele entra dentro do mercado, ele pega nos alimentos. Isso eu tô falando uma coisa simples. Olha os hábitos dentro de casa, que também nossos hábitos de familiares com pouca ligação com a higiene. Então, dia a dia nós percebemos muitas vezes que o ser humano ainda... Por isso que o espiritismo é fundamental, que ele educa o espírito para ele obter a higiene necessária, porque senão ele vai ficar doente e vai adoecer outras pessoas. Né? Eu gostaria de dar um pitaco na sua conversa. 2. Aleixo, olha só. Você sabia que no fim do século XVII, XVIII, não, no século XIX para o início do século XX, era moda
eu já falei isso no centro, era bonito. O médico tá com o seu jaleco todo ensanguentado, todo cheio de... Né? Por quê? Porque era status, dava status. Então o médico... Nossa, olha como eu faço bastante coisa. Olha, né, o médico, o pessoal da enfermagem, aquele jaleco todo sujo de sangue, porque ele fez atividade e tudo. E com o tempo, depois foram percebendo, as pessoas, né, foi percebendo que aquilo não era a melhor forma de se portar. E aqui foi melhorando, e aí até que apareceu as pessoas que cuidavam da higiene falando. Ô Gouveia, então quer dizer que os açougueiros tinham valor, era bonito? Açougueiro. Os açougueiros desciam no caminhão ali. Até hoje, né? Você desce no caminhão até hoje. Então, hoje continua. Mas você via os médicos com um jaleco todo meio medicina, e você, por exemplo, você abre um corpo humano, você tem que ter a máxima asepsia para você não infectar o ser humano que está ali. E muita gente morria, às vezes, de infecção, porque não se sabia mas estava tudo certo, eu fiz tudo certo e ele morreu. Mas é porque foi infectado por outras bactérias. E hoje nós sabemos a quantidade de bactérias, de bacilos, de vírus que tem dentro de um hospital, né? Imagina um cemitério. Você está falando aí da autópsia, dessas questões ligadas à saúde, né? Então são situações bem... então. E por isso que que eu ia complementar, é que você vê, no início do século XX ainda era assim, mas depois você vê que hoje já, para você entrar numa fábrica de medicamento, uma fábrica que faz medicamentos, você precisa entrar praticamente, você parece um ET. Parece que foi pra Lua, né? Você parece que está indo na Lua, cheio de gorro, com máscara, com tudo, né? E hoje também, a gente quase não vê mais na rua, né? Os profissionais andando de jaleco. Não anda, não. Médico vê não, mais. mais difícil. Não, Difícil. qualquer profissional que usa, né? Pela profissão tem que usar, mas a gente não vê mais eles desfilando com jaleco. Hoje, né, você tem a própria indústria alimentícia, conscientização. tem uma rigorosa fiscalização da Anvisa, você tem departamentos hoje para fiscalizar essas questões, né, de higiene dos estabelecimentos, tanto alimento, como o senhor falou, da médicos, laboratórios, né? Então você tem uma vigilância que nem se pensava em ter, não vigorava essas leis em séculos passados. Então. Agora às vezes assisto aqueles filmes medievais, naquelas guerras medievais, os caras brigavam na lama e cortavam o outro na lama e fazia cirurgia, arrancava a perna do outro na lama. Eu vi um detalhe outro dia falar, algo interessante. A pessoa falava, os reis, as rainhas, você queria. Os reis, as rainhas andavam naquelas poeiras, aquelas roupas lá que não lavava, era tudo sujo naquela época. Eu vi isso também. Era rei e rainha. Mas como que era a vida naquela época de higiene? Péssimo. Higiene zero. Péssima, não tinha quase nada. E era rei e rainha para tomar banho. Aí saber quando lá a água, era tudo meio precário nos séculos passados, né? É verdade. E vivemos ali, hein? E hoje, quanto nós progredimos, então, a tendência é que nós entremos para o mundo de regeneração, não sei quando, mas já bem melhor, consciente, né? Então, hoje é dia do vigilante sanitário. O vigilante sanitário é aquele cidadão que vai de porta em porta verificando se você está guardando o seu lixo direitinho, não está no lixo. Se é o vigilante que vai cuidar, olha, se você não está parando bem sua grama, sua caixa d'água está aberta, está criando lodo. Então tudo isso é o vigilante. Hoje é o dia do vigilante. Olha, e só colocando aqui um parêntese, Luiz, o Luiz Gouveia, todo dia ele manda, hoje é dia do vigilante. Eu quero. Pode mandar mais cedo, assim, viu, todo dia ele manda. Isso aí eu sagrado, fico pensando, né? de onde é que o Gouveia
arranca essas datas. É. Coisas que a gente nem ouve Nem falar. sabia. Por exemplo, dia do vigilante, eu nem sabia. Não, então, e eu ponho o negócio, Tem um ponho arquivo também lá mental na, aí. eu ponho no site da Globo, da Bandeirantes, ponho tudo. E eu fico escutando a Globo e a Bandeirantes para ver se eles vão. E eles falam. Ó, você colocou esses dias, eu não sabia que tinha essa data. Data dia da prostituta. Você colocou mas, essas ô, três, eu Gouveia. não sabia que tinha essa data. E ele colocou, tá? Pois lá, é, eu né? não sa- Eu sei de Eu outras vi. datas, Turma tanta vai brigar coisa. comigo. Não, mas- tantas datas, eu não sabia que tinha essa data. Mas a família Web Rádio também, viu? Você pode falar que eu falo. Tá bom. Manda mais cedo. Dia da... Você está falando dessa questão de higiene, nós estamos falando aqui. Sabe uma das indústrias que mais vende no Brasil e no mundo, mas no Brasil? Cosmético. Cosmético. As pessoas se preocupam Sim. hoje mais. Com mais que eu Sim. falei que tem muitas pessoas que não lavam a mão, mas as pessoas se preocupam muito. E o que despertou a atenção para as pessoas depois da Covid? Lavar as mãos com álcool gel. Isso. Higienizar as mãos com álcool gel. Isso mesmo. Bom, então, Nilson, nós já falamos bastante. Acho que o Esse bate-papo é fantástico do é programa. muito bom. viu? Esse bate-papo é muito bom. Quando- E eu gosto porque o ouvinte participa. Eu já vejo logo em Porque- seguida os ouvintes falando, comentando e falando. E é importante que às vezes o que um fala traz um gancho pro outro, o outro pro outro, e a coisa vai andando, né? Vai É andando. um bate-papo. É uma mesa redonda. Vai Aqui lá, é Nilce. uma mesa retangular. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, visite o nosso site useguarulhos.com.br e lá você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. Muitas vezes a pessoa fala, olha, eu moro aqui em tal bairro, onde que tem um centro? Né? É verdade. Entra no site, lá você vai ter. Tá lá. Vai lá, Leia, tá aí. Então agora eu irei fazer uma prece visando agradecer ao nosso Pai toda a força que Ele nos tem dado durante nossa existência e realizar uma prece. Despedimos então, agradecendo a Deus, a Jesus por essa oportunidade, desse trabalho de hoje. Todos nós aqui reunidos, com um só pensamento, com um só sentimento de aprendizado, levando aos ouvintes as nossas informações dentro da ótica espírita, dentro do espiritismo, como seja. E é sempre bom estarmos aqui aprendendo e também que as pessoas possam aprender através do programa Web Rádio. Que assim seja. É isto. E agora vamos às minhas despedidas, né? Gostaria muito. Tá falando aí que você acha que mexeu aí no cabo do microfone. É sério, nem mexi nesse microfone. Estamos gravando, mas vamos embora, amigo. Vamos lá. Daí, melhorou? Melhorou. Aí sim. É questões da tecnologia, viu, pessoal? Tecnologia, É né? a tecnologia, não é culpa minha, não. É. Vamos lá. Gostaria de me despedir agradecendo imensamente a equipe de trabalho nossa, Luiz Gouveia, Nilce Pereira, a flor do nosso programa, a senhora Taíde, que está participando conosco. Obrigado. E o Luiz Leite, né? O diretor da rádio, você vê como ele é importante? É. Nesses momentos ele já vem nos auxiliar aqui, ó. Nem percebi. E o vai falar do Good Night? Mas o Good Night voltou? Não, ainda. Eu tava até pensando em fazer o do namorado, mas eu tô meio enrolado. Dia dos namorados amanhã. Amanhã tem futebol, não dá pra fazer. Sabia que tem futebol amanhã? Amanhã meu time Aí. joga. Então tá meio assim, nem divulguei ainda. Nem divulgou. Não. Mas era um dia bom fazer Good Night, hein? É um dia bom, vamos ver. E agradecendo aos queridos ouvintes por estar conosco nesta oportunidade. E agradecendo imensamente a equipe espiritual da USE que nos amparam e nos auxiliam nesse trabalho. Que Deus e o nosso Senhor Jesus possam estar com todos. Isso. E eu deixo aqui o meu abraço, a minha despedida a todos os ouvintes.
meu agradecimento, a equipe da USE, Gouveia, Aleixo, e o nosso Ataíde. querido Ataídes, ao nosso diretor que está sentadinho ali no canto. Aí de baixo. Gravando por Isso. YouTube, gravando por YouTube. E vamos Ataídes voltar na Basto. próxima semana, se Deus assim permitir. Ataídes Bastos. Então, eu É também. Ataídes Basto. Ataídes, Que o Luiz trocou a letra aqui, ele tirou o S do Ataídes e colocou no Bastos. Esse nome me deixa confuso, viu? Então vamos lá. Não desliguem, não desliguem, porque o rádio não para. Eu agradeço a vocês pela audiência desse programa. Eu vi aqui que a audiência tá boa. Até o Luiz Leite falou que tinha uma ouvinte em Amsterdã. O Marcos Goulart que fala assim, tem ali na Holanda, não sei o que, ele põe lá umas bandeirinhas, tá na Honduras, tá não sei o que. Ele põe lá, Holanda, né? Holanda. caramba, no Aí nosso o que caso, que é? Amsterdã, né? Holanda, tá lá. Então, porque como a internet é internacional, então as pessoas ouvem. E aí o Marcos põe lá todas as bandeirinhas dos países que estão ouvindo ele. Tá bom, agora. Cazaquistão. Cazaquistão. Isso aí É, Cazaquistão. Tá bom, então. E ele tá aí, sabe de que hora? Desde as 7 da manhã. É, né? Ouvindo a família Web Rádio. Olha que Maravilha, legal. Parabéns, parabéns. viu? Então, a rádio não para. Aqui você vai ter música, notícia, entretenimento olha, o Luiz Leite falou que está incrementando a rádio, hein, que está chegando gente aqui, com novas programações. Então não pare de assistir a Rádio Família Web Rádio, que vocês não vão perder por esperar. Até semana que vem. Felicidades a vocês. Obrigado, ouvinte. Que é assim, sim. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.